Quando a gente estuda um livro como esse aqui, eu preciso tirar a minha mente da realidade que eu vivo hoje, do século em que eu estou inserido hoje, sabe, da maneira como as coisas funcionam hoje. E para eu entender o que o autor está dizendo, eu preciso pensar o máximo possível como alguém daquela época, entendeu? Então, quando olha a instrução, que o seu coração, Davi está falando para Salomão, meu filho, que o seu coração retenha as minhas palavras. O que significa? Que você guarde os meus mandamentos. Mas o que é guardar os mandamentos? Obedeça os meus mandamentos. As instruções aqui são os mandamentos que o Pai está dando, tá bom? Se você fizer isso, você viverá. Quando a gente ouve uma coisa como essa aqui, querido, você tem que lembrar o seguinte: em Israel, a instrução de um filho vinha do pai, entende? O pai era o responsável por transmitir as instruções aos filhos. Eu vou te dar um exemplo, querido, de como isso funcionava. Em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6, nós temos um exemplo disso. Olha só, lá está escrito assim: medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa. A ideia quer ensinar um filho? Trabalhe com ele. Está em casa, ensine o menino. Está caminhando, ensine. É o pai o responsável por educar a criança, querido. A educação de uma criança em Israel, toda ela tinha como fonte primária a lei mosaica, entendeu? Então a ideia aqui de ouça as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, você pode ter certeza, o pano de fundo aqui é toda a instrução do pai ao seu filho diz respeito ao ensino da lei, entende? Ou a aplicação daquele ensino no dia a dia da vida da criança. Começa por aqui, querido. Então, veja, Salomão ele vai falar aos filhos, vai ensinar os filhos. Só que antes de ele ensinar os filhos, ele chama a atenção para um fato. Olha, foi assim que meu pai me educou, né? Eu aprendi dessa forma. E aí ele passa a citar aquilo que ele ouviu do pai, né? Primeiro, filho, retenha as minhas palavras, guarde as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, obedeça isso. Se você fizer, a promessa você viverá. Essa ideia aqui, irmãos, é a ideia de longevidade, você vai viver bem. Eu já falei muito sobre isso no capítulo 3, no capítulo 1, tá bom? E no 2 nós falamos bastante sobre isso. Uma das consequências imediatas de alguém que ama a sabedoria, que coloca a sabedoria em prática é longevidade, vida longa, entendeu? Vida longa. Bom, alguém disse uma coisa interessante, irmãos. Eu tenho aqui algumas citações que eu vou fazer durante a administração. Alguém disse o seguinte: olha, deixar uma criança sem ensino é virtualmente agir como se você a odiasse. Qual é o ensino, querido? Se você não educa os seus filhos, se você não ensina os seus filhos, se você não aponta os caminhos na vida dele ou para ele, tendo como base a palavra de Deus, eu vou citar a expressão do camarada: você está virtualmente odiando o seu filho. É responsabilidade, querido, dos pais ensinar os filhos, entende? Às vezes isso funciona com o diálogo, às vezes isso funciona usando algum exemplo da vida, às vezes isso funciona com um cinto, uma sandália havaiana, o que aparecer pela mão, a gente ensina, entendeu? É função dos pais. Na verdade, nós vamos ver aqui em Provérbios, depois estudando Provérbios, Salomão diz que se você não disciplina o seu filho, você não o ama. A prova de que nós amamos o filho é a disciplina. Essa disciplina, querido, pode ser uma disciplina verbal, mas mais provavelmente Salomão esteja falando de uma disciplina mesmo à base de cinto, entendeu? À base de uma sandália havaiana, alguma coisa dessa natureza. É responsabilidade do pai. A ideia de um pai, querido, que sempre passa a mão na cabeça do filho, concordando ou aceitando tudo aquilo que ele faz,
Querido, essa é uma concepção nova, que provém da psicologia, essa coisa toda, mas não é uma concepção bíblica. A concepção bíblica é: você vai ensinar o seu filho, você vai instruir o seu filho, e não fazer isso é falta de amor, tá? Agora, olha o versículo 5: adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Novamente, querido, duas linhas: adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Sabedoria e entendimento basicamente são a mesma coisa aqui, sabe? Nós já vimos isso. Salomão tem algumas palavras: sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento, prudência, bom senso. Todas essas são palavras que ele usa para descrever a sabedoria de uma forma abrangente, entendeu? Cada palavra dessa aqui aborda aspectos dessa sabedoria. Então, quando ele diz adquire a sabedoria, adquire o entendimento, ele está dizendo assim: olha, adquire a sabedoria, só isso, entendeu? Agora, ele vai explicar como é que você faz isso. O que ele está querendo dizer? Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Quer adquirir sabedoria? Quer adquirir entendimento? Novamente, não se esqueça das minhas e nem se afaste das minhas palavras. Qual é a ideia, novamente, irmãos, aqui? Ouça o que eu estou te dizendo, ouça o que eu estou te ensinando e coloque isso em prática. Irmãos, isso é tão repetitivo. Na verdade, o livro de Provérbios vai trabalhar tanto isso que às vezes vai se tornar cansativo para nós. Mas se está na Bíblia como está, irmãos, é porque nós precisamos ouvir. Alguém já disse que a repetição é a mãe de todo aprendizado, entende? Então nós vamos ouvir muito esses conceitos de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Nós vamos falar muito sobre isso, de como é que se vive isso, de como que se aplica isso no nosso dia a dia. Novamente, querido, Davi fala a Salomão: filho, adquira a sabedoria. Como? Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Se você atentar para aquilo que eu estou te dizendo, você alcançará a sabedoria, você adquirirá a sabedoria, entendeu? Aqui, querido, o que Davi está dizendo para Salomão é muito simples. O texto diz isso, né? A palavra adquirir aqui, ela, do original hebraico, significa comprar. Então, a instrução para Salomão é: filho, compre a sabedoria. Ao usar a palavra comprar, querido, Davi não está dizendo a Salomão para ele ir em algum lugar e comprar sabedoria. O ensino aqui não é esse, entendeu? Não é que você vá no comércio, você vá numa loja e possa comprar sabedoria. A ideia não é essa. A ideia aqui é destacar e dar relevância à busca pela sabedoria, entendeu? Isso tudo se daria, diz aqui o texto, por meio do ensino da palavra através dos pais. Repetindo, irmãos, o pai vai ensinar um filho. Qual é o material que ele vai usar para trabalhar isso? Qual a fonte de onde ele extrairá o seu ensino? A lei mosaica, entendeu? A lei mosaica. Em Israel, eu já disse isso, uma criança ao atingir 12 anos de idade, ela passa por uma cerimônia, os rapazes, chamada Bar Mitzvah. Ele tem que, naquela cerimônia, ele tem que ter toda a lei mosaica memorizada. São 613 itens da lei mosaica que nós encontramos no livro de Êxodo, ali, Êxodo, Levítico, Números, e ele tem que memorizar tudo aquilo, a lei moral, a lei cerimonial, entendeu? Toda a lei tem que ser memorizada. Então, é assim que um pai educa o filho. Olha, eu sei que todos nós temos não só a necessidade, irmãos, mas o dever moral e espiritual de nós buscarmos de todo o coração a sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? É porque a sabedoria, querido, ela vem pelo conhecimento da palavra. Então, não desejar alcançar a sabedoria é a mesma coisa de rejeitar a palavra de Deus. A gente ouve muito falar, né? Sabedoria. Como é que a gente alcança a sabedoria? Hoje eu vou encerrar essa mensagem falando sobre isso, entendeu? De como é que a Bíblia ensina que nós alcançamos a sabedoria. O que é ser sábio aos olhos de Deus? Vou repetir, irmãos.
ser sábio aos olhos de Deus é ajustar a nossa vida ao ensino da palavra. Eu conheço a palavra e à medida que eu vou conhecendo a palavra, eu vou ajustando a minha maneira de viver ao que é ensinado na palavra de Deus. Isso é ser sábio, entende? Não tem a ver tanto com conhecimento, e tem, sabe? Só que não é só conhecimento. Há muita gente intelectual, há muita gente com seus muitos títulos aí e tudo, mas que tem, como diz o Neil Barreto, tem um cabeção enorme, mas não é sábio. O que é sabedoria? É a capacidade de você colocar em prática aquilo que sabe. Olha, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Não é um processo simples, não é um processo que, eu ouvi uma mensagem hoje, amanhã eu vou viver isso. O desafio nosso é você colocar em prática. Eu só quero que você entenda uma coisa, que tudo isso é um processo que nós vamos aplicando à nossa vida ao longo da nossa caminhada, entendeu? À medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ajustando a nossa vida. Nós vamos aprendendo com a palavra e nós vamos ajustando a nossa vida. Eu tinha pensamentos antes de conhecer Cristo que eram pensamentos mundanos, entendeu? E à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, eu fui tendo que ajustar a minha vida, até a maneira de pensar aquilo que a palavra ensinava. Então, conceitos que eu defendia, eu passei a deixar de lado porque contrariavam a palavra de Deus, entendeu? Então é assim que a gente vai fazendo. Modo de viver, como é que eu vivo a minha vida? Você, antes de conhecer Cristo, você tem uma vida lá toda torta, né? Aí você chega na igreja, querido. Isso que eu queria, isso é interessante. Quando não há a prática do ensino na igreja, o ensino persistente, aquela ideia de que a gente precisa aprender mesmo e ajustar a nossa vida. Quando não há isso, querido, a atitude mais comum que a gente vê numa igreja é a seguinte: você chegou da igreja, aí você recebe uma lista daquilo que pode, daquilo que não pode. Então o camarada, se é mulher, ela chega na igreja, ela já se ajusta ali à questão das vestimentas, entendeu? Isso é muito fácil, irmãos, para muitas pessoas. A questão bíblica não tem a ver tanto com ajustar a minha aparência. A questão bíblica tem a ver com ajustar o meu caráter àquilo que Deus exige de mim. Então eu vou aprendendo e eu vou permitindo que a palavra de Deus vá mudando os meus conceitos, vá mudando a maneira de eu enxergar a vida, a maneira de eu enxergar o mundo. É assim que deve ser com a nossa vida, querido. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós seremos crentes que professam uma coisa, mas que vivem outra completamente diferente no dia a dia, entende? Olha, não há testemunho pior para o evangelho do que algo dessa natureza. Você enquanto está aqui, você fala como crente, você canta como crente, dá glória a Deus, aleluia, mas quando sai lá fora e que começa aqui, vai lidar com os amigos, com os colegas, teu comportamento já não é mais de crente. Isso é uma atitude completamente equivocada, querido. Não é isso que Deus quer de nós, e isso é uma atitude que reflete falta de sabedoria, entende? Então a gente precisa de todas as formas, de todas as maneiras, a qualquer custo, ajustar a nossa vida. Primeiro, conhecer a palavra de Deus, seja lendo a Bíblia em casa, seja ouvindo uma mensagem, não sei, seja lendo um livro, mas você vai conhecer, entende? E à medida que você vai conhecendo, você vai ajustando a sua vida. Irmãos, eu tenho falado tanto a isso. Olha, não querer ler a Bíblia, não querer conhecer a palavra de Deus, irmãos. Eu não tenho uma Bíblia física aqui para demonstrar a você, mas é como se você chegasse para Deus e disse assim: olha, Senhor, o Senhor fica bem aqui, porque eu não quero te ouvir, sabe? Eu sei como conduzir a minha vida, eu sei como tomar as decisões, eu não preciso que o Senhor me diga nada, fica caladinho aqui, porque eu vou conduzir a minha vida. Lá no domingo à noite eu te ouço, mas aqui não, aqui eu resolvo. Sabe, é para negociar, eu sou um bom negociador, Senhor, não precisa me dizer nada não, eu sei fazer isso. E aí, às vezes, nós vamos viver dessa forma. Às vezes a gente vai conduzindo a nossa vida dessa maneira, achando que isso é o máximo. Mas o que na verdade, o que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, eu não quero te ouvir, Senhor, sabe? Eu sei viver a minha vida. A insistência, irmãos, eu não sei como é que você lida com isso, mas a minha insistência com os irmãos para lerem a Bíblia é porque eu não observo só a falta de interesse
ou talvez a falta de disciplina da pessoa quando ela não lê. O que realmente vai marcar a vida de uma pessoa, querido, que não lê a Bíblia, é, de certa forma, a rejeição que ela manifesta por aquilo que Deus tem a dizer a ela, entende? Essa é a parte mais delicada do não ler a Bíblia. Eu sei que minha vida não é perfeita, está longe disso, e quem convive mais de perto comigo sabe isso. Mas há um desejo profundo no meu coração, irmãos, de viver aquilo que eu sei. E eu procuro me instruir da palavra todos os dias, eu procuro ler todos os dias. Não importa, hoje eu vou passar o dia no Rio, né? Graças a Deus achei lá um abençoado que armou uma rede lá e me deu. Então, eu estou ali, vou me divertir, vou brincar, vou jogar e tudo, mas eu tenho um momentinho de eu sentar ali na rede, pegar o meu tablet, abrir a Bíblia e ler, entende? Ou, se der tempo ainda hoje, porque eu ainda vou para Imperatriz ainda hoje à noite, antes de dormir, eu não consigo dormir sem fazer isso, antes de dormir, eu pego o meu tablet e lá vai eu ler a palavra de Deus. Irmãos, isso é religioso. Todos os dias eu não durmo sem ler a Bíblia, entendeu? Não durmo. E raramente eu saio de casa de manhã sem antes de ler a Bíblia também. É porque eu estou falando isso porque eu quero parecer muito espiritual? Não, não é, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Se você pensasse como eu penso, talvez você lesse. Porque tem uma Bíblia em casa, irmãos. Bíblia física, Bíblia no celular, em todo lugar, mas você não a lê. A mensagem, querido, eu estou insistindo com isso, eu não quero constranger ninguém, mas eu queria que você entendesse onde eu quero chegar. É um tipo de atitude, irmãos, que manifesta uma ação muito significativa no reino espiritual. Eu estou dizendo, Senhor, você me desculpe, eu até posso te amar, mas só não quero te ouvir, na verdade. Eu não estou interessado no que o Senhor tem para me dizer. Novamente, querido, adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Leia, aprenda, sabe? Medite, querido, se alimente todos os dias. Se nós não fizermos isso, irmãos, a gente pode até viver a vida espiritual, e vive, muita gente vive, entendeu? Mas nunca vai desfrutar, irmãos, daquilo que Deus tem para nos oferecer. Quer ver o que eu estou te falando? Observe uma coisa interessante. Não abandonem a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Quando Davi disse para o seu filho, Salomão, filho, não adquira sabedoria, adquira o entendimento, ele não está pensando, querido, apenas nessa questão de ter conhecimento, mas ele está pensando nos benefícios que a sabedoria tem para oferecer. Olha os benefícios aqui. Se você não abandonar a sabedoria, ela vai guardar você. Se você amar a sabedoria, ela vai te proteger. Esse é o motivo pelo qual, querido, desejamos tão ardentemente a sabedoria. Ela nos guarda e ela nos protege. Entretanto, olha uma coisa interessante. O texto é muito claro em enfatizar que esses benefícios da sabedoria são condicionais. Você só vai ser guardado, você só será protegido se você amar a sabedoria. Ah, pastor, mas eu amo a palavra de Deus. Quanto tempo você dedica para ela todos os dias? Irmãos, a gente precisa parar. Olha, pastor, eu amo a Deus. Eu ouço isso demais, sabe? Eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Você ama a Deus? Me dá um exemplo de como esse amor é refletido na tua vida. Ah, pastor, do que você está falando? Não, se você ama tanto a Deus, quanto tempo você gasta com a palavra e quanto tempo você gasta na presença de Deus em comunhão com Ele? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Bom, então você não ama. Na verdade é essa, querido. Imagine, vou brincar aqui com o Alex e com o Bianca porque são mais chegados. Imagine o Alex dizendo assim, amor, você é a paixão da minha vida, eu não consigo viver sem você. Mas aí imagine o Alex, passa o dia todo trabalhando,
Aí ele sai de casa, em vez de vir para casa, ele sai com os amigos, vai jogar bola, sei lá, vai fazer alguma coisa. Quando ele chega em casa já 10 horas da noite, 10 e meia, cansado, sabe, aí ele toma um banho, janta e vai dormir. Ele não tem tempo para a esposa. Querido, quando a gente diz que ama, a coisa mais natural é que a gente quer estar junto da pessoa amada, entendeu? Nós queremos conhecer a pessoa amada. Porque não adianta, sabe aquela coisa da boca para fora? Eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Tá, quanto tempo você tem para a palavra? Quanto tempo você tem para comunhão com Ele? Quando eu digo isso, irmãos, eu aponto um dedo para mim também, entende? Eu sei que vida de oração não é uma coisa muito fácil. Eu ouço os grandes homens de Deus e quando eu ouço, eu sinto assim um certo consolo na minha alma, por causa da luta que eles também têm da vida de oração, entendeu? É a parte mais difícil da vida espiritual, é a oração. Agora, isso não nos impede, irmãos, ou não poderia nos impedir de ter tempo para Deus, né, para orar. Veja uma coisa interessante, olha, aqui eu estou dizendo que a sabedoria é condicional. Isso está por toda a Bíblia, irmãos. Eu tenho tanto texto para ler para vocês, mas eu não vou ler isso hoje não, por causa do nosso tempo, tá bom? A promessa bíblica é, se você guardar, se você amar a sabedoria, ela vai te proteger, ela vai cuidar de você. A Bíblia fala, irmãos, se você perguntar assim, pastor, mas como é que a sabedoria pode cuidar de alguém, pastor? Eu vou te dar só um exemplo, eu só vou ler o texto, irmãos, eu não vou nem refletir sobre o texto, mas olha Provérbios 2, a partir do versículo 10. Pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Então eu tenho aqui um exemplo, querido, de como a sabedoria faz isso. Ela nos livra das ações dos maus, né? Ela nos livra da mulher adúltera. E eu tenho tantos textos aqui, irmãos, falando de como é que a sabedoria faz isso por nós. Se eu adquiro a sabedoria, então eu vou viver uma vida protegida. Veja, querido, a ideia toda de Provérbios é, se você tem a sabedoria no seu coração, você não vai ser seduzido pela mulher adúltera. É como se fosse uma vacina, você foi vacinado contra ela, entendeu? Eu poderia citar tantos textos, irmão, para falar sobre isso, de como a sabedoria nos protege. Novamente, querido, o que é sabedoria, irmãos? De maneira prática, é você viver aquilo que sabe. É você colocar em prática aquilo que você sabe. Isso é sabedoria, tá? Vamos para uma parte aqui que para mim é mais interessante ainda. Olha só. Por que Davi considera a sabedoria e os seus benefícios tão importantes? Ele vai repetir a mesma orientação dada no versículo 5, porém agora de maneira completamente dramática. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7 desse capítulo aí. E eu vou terminar minha ministração nesse capítulo, nesse versículo, porque ele é fundamental. Olha, o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Irmãos, preste atenção como o texto é colocado. Adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Novamente, sabedoria e entendimento são palavras sinônimas. Ele está dizendo a mesma coisa, tá? Só para não se repetir, ele diz, olha, adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Ou seja, adquira a sabedoria. Quando a gente lê, irmãos, isso, olha, adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira a sabedoria, né, o entendimento. O primeiro pensamento que vem na nossa mente é assim, olha, a gente pensa que Davi está dizendo assim para Salomão, pega tudo que você tem e transforme isso em dinheiro e vá a uma livraria e compre todos os livros que você gostar. Depois faça todos os cursos que você desejar. E não se esqueça de contratar o melhor mentor que o seu dinheiro puder contratar. Quando eu leio isso aqui, irmãos, é isso que me vem à mente, entendeu? Adquira sabedoria, sim, com tudo que você tem, vende tudo que tem e adquire sabedoria. A ideia nossa, do nosso século, a ideia de alguém que está vivendo em pleno século XXI é essa.
né? Vender tudo que tem, ou com tudo que você tem adquirir sabedoria. A ideia é, vai, vende tudo e compra o máximo de livro que você puder, faz o máximo de curso que você puder, contrata um mentor aí para te orientar na vida aí, entendeu? Só que esse pensamento, irmãos, é um pensamento nosso, do nosso século, do nosso tempo. Não era isso que Davi tinha em mente quando orientou a Salomão. E eu quero chamar sua atenção para essa realidade. Eu acredito, querido, que se a gente considerar o contexto, a Nova Bíblia Viva, ela parece que foi mais assertiva quando ela falou sobre essa questão. Olha o versículo 7 numa tradução diferente, que é a Nova Bíblia Viva. Olha, e para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço, a qualquer preço. Essa é a ideia aqui exposta por Davi. Funciona assim, meu filho, não há nada que se compare ao valor da sabedoria. Portanto, custe o que custar, adquira a sabedoria. Irmãos, pense por um segundo. Veja o desafio que é trazido aqui para nossas vidas, irmãos. Veja que conselho um pai está dando para o filho. Filho, custe o que custar, adquira a sabedoria. Se a sabedoria não fosse algo tão importante, querido, tão fundamental, primeiro o conselho não seria dado, entendeu? Mas à luz do que nós encontramos em Provérbios, não há nada que se compare à sabedoria. Nada, ele vai colocar aqui joia, bens, nada nesse mundo se compara à sabedoria. Portanto, adquira ela. A questão, querido, é exatamente essa, irmãos. Como que a gente pode fazer para adquirir a sabedoria? Quando eu pergunto isso, eu quero que você pense o seguinte: esqueça o que nós estamos no século 21. Tente voltar a sua mente lá para aquele, sei lá que época essa aqui, ano 3000, 2000 antes de Cristo, não sei, aqui a época. Volte a sua mente para aquela época, para aquele contexto histórico, religioso, entendeu? E tente pensar como alguém daquela época. Pense num filho ouvindo do seu pai: filho, adquira a sabedoria. Com tudo que você tem, adquira a sabedoria. Pai, como eu faço isso? A melhor resposta, irmãos, é a gente ir para a palavra e tentar descobrir isso. A gente não pode pensar como se estivéssemos hoje no século 21. Porque pensando dessa forma, quando eu leio o texto, me vem à mente isso. Imagine uma biblioteca, uma super biblioteca, com os melhores livros do mundo ali, acessível a um toque. Imagine que você tem acesso a todos os cursos, bons cursos, seja lá do que for, de oratória, sei lá, de teologia, não importa, sabe? Imagine que você tenha um mentor, alguém que você está pagando só para te orientar. Os sábios do antigo, no mundo antigo tinha, entendeu? Cada rei tinha os seus sábios para orientar. Imagine que você tem uma pessoa que você está pagando só para ele te orientar. Isso é muito comum hoje, irmãos. Mas quando a gente pensa dessa forma, querido, nós apenas estamos pensando como um homem do século 21. Quando nós voltamos a nossa mente para as Escrituras, e nós percebemos como isso é colocado em prática lá, talvez a gente sofra um choque, entende? Deixa eu te mostrar isso. Eu quero convidar você para um passeio bíblico muito rápido, para descobrir como é que a aquisição da sabedoria se dava naquela época, irmãos. Eu vou começar com uma brincadeira, mas é porque o próprio texto bíblico faz isso, tá bom? Mas olha só, Jó 11:12. O que nós vamos descobrir nesse texto é como que alguém pode descobrir sabedoria. Então ouça o texto, olha. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Preste atenção, irmãos, para esse texto. A orientação que vem desse livro aqui de Jó é bem simples. É como se ele estivesse dizendo assim para o filho: filho, escolha um lugar onde você possa encontrar jumentos selvagens, né? Em se tratando da nossa realidade, talvez na África. E espere até que as fêmeas procriem. Observe elas procriando. Quando uma delas der à luz um ser humano, então você terá adquirido a sabedoria.
Esse acho que é o passo mais básico para a sabedoria, entende? A ideia aqui, irmãos, é ser hilário mesmo, entendeu? É isso que está sendo dito aqui pelo livro. Novamente, mas o homem estúpido se tornará... E lembre, estúpido aqui é o contrário de sábio, tá bom? O tolo se tornará sábio quando a cria de um jumento, de um asno ou de um jumento selvagem nascer homem. Consegue imaginar? É engraçado isso, irmãos. Olha lá, como é que se dá o nome? É manada para isso, é? É manada que se dá para jumento, quando você... Muito jumento num lugar só? Eu não sei o nome que se dá, mas vá lá. Você é tolo? Vá lá, olhe, observe. No dia em que você viu uma jumenta selvagem dando à luz um menino, nesse dia você terá alcançado sabedoria. É brincadeira isso aqui, irmãos, mas isso está na Bíblia, tá? Isso está na Bíblia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o tolo jamais alcançará a sabedoria. É isso que ele está dizendo. A segunda maneira, agora sim, falando sério, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quer ter um coração sábio? Aprenda a contar os seus dias. O que é isso? Aí eu leio numa outra tradução para tornar o texto um pouquinho mais claro. Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sabedoria. O que o salmista está dizendo é o seguinte: se nós considerarmos a brevidade da vida, então nós alcançaremos sabedoria. Se você pegar o texto, ele vai dizer assim, olha, que um homem vive 70 ou 80, entendeu, anos. Só que ele compara, querido, esse período de tempo de 70 ou 80 anos como a flor que nasce pela manhã, mas à tarde morre, entende? É essa analogia que ele fala para falar da brevidade da vida. Agora preste atenção, se considerássemos o pouco tempo de vida que temos, não o desperdiçaríamos com tantas futilidades. Mais ainda, se considerássemos a eternidade que teremos pela frente, aproveitaríamos cada momento dessa existência aqui para servir e agradar a Deus. Se você quiser começar a ter um coração sábio, passe a considerar a brevidade da vida. A vida passa rápido. Porque a vida passa rápido, irmãos. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, entende? Quando nós pensarmos dessa forma e quando nós começarmos a agir dessa maneira, então nós estaremos dando início à sabedoria na nossa vida. O ruim é porque a vontade que eu tenho, irmãos, é de pregar sobre isso, né? Nós não paramos para considerar a brevidade. A gente vive como se não existisse amanhã. Nós vamos vivendo a nossa vida, irmãos, aí sem pensar que nós temos pouco tempo aqui. Ah, pastor, mas eu sou novo. Veja, o autor considera aqui 70, 80 anos de idade. Mas ao pensar nesse tempo, ele diz, olha, isso é como a flor que amanhece aqui, bonita, verde, mas à tarde está seca. É assim, ó. E a vida foi embora. Como nós vivemos, o que nós fizemos. Então, se nós começarmos a considerar, querido, essa breve vida que nós temos aqui, então nós começamos então a alcançar um coração sábio. Há um outro texto muito marcante, irmãos. Salmo 119, a partir do versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então está aqui um salmista, provavelmente Davi mesmo, entende? Que dedicou a sua vida a conhecer a palavra de Deus. Então ele é mais sábio do que os inimigos, ele compreende mais do que os próprios mestres dele, ele é mais entendido do que os idosos. Por quê? Porque tem tempo para a palavra, irmãos. Na verdade, o rei em Israel, ele tinha que ter uma cópia da lei, e ele deveria ler essa cópia
todos os dias para aprender a temer a Deus, entende? É uma maneira de você alcançar a sabedoria. Querido, guarde isso. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos tempo para a palavra, isso é uma atitude que reflete sabedoria e, ao mesmo tempo, é uma atitude, querido, que nos faz adquirir sabedoria. Então, não é, irmãos, a orientação nossa, querida, não é porque eu quero impor uma vontade a vocês. O pastor quer impor a vontade dele, ele quer que a gente leia a Bíblia. Eu não preciso ler a Bíblia. Irmãos, não é porque eu queira impor a vocês. Se eu pensasse apenas em mim, irmãos, eu ia fazer o que eu sei que é certo e deixaria vocês de mão, entendeu? Mas eu sei que isso é importante para vocês. Aqui, porque a sabedoria vem pelo conhecimento da palavra. Como eu já disse antes, se você não lê a palavra, você está literalmente dizendo a Deus que você não tem interesse em ouvi-lo, entendeu? Então a gente precisa, querido, ter essa consciência para ter a atitude de pegar a palavra todos os dias e começar a ler. Cada um no seu ritmo, cada um da sua forma, mas o importante, irmãos, é que a gente tenha o coração disposto a conhecer a palavra de Deus. Eu vou pular aqui algumas coisas porque, olha, a sabedoria não há dúvida nenhuma, a maior fonte de conhecimento, a palavra é a maior fonte de conhecimento de sabedoria, entendeu? Nenhuma outra fonte se iguala na hora de aprender sabedoria, de adquirir sabedoria, à palavra de Deus. Eu que falo muito isso aqui a vocês, eu que tenho dito a vocês o tempo todo, falando orientando vocês a lerem a Bíblia, eu nunca consegui ser enfático o suficiente. Eu acho que talvez nunca nem consiga ser enfático o suficiente. Eu li uma frase de John Piper que eu achei impressionante. Isso aqui é ser enfático, isso aqui é saber ser enfático. Olha o que ele diz: tome as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Esse sabe ser enfático, né? Entende? Arranque as pernas, mas não me tire a palavra, porque eu posso chegar ao céu sem elas, mas não posso chegar ao céu sem a palavra. Está aqui uma boa ilustração, querido, da necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus. Mais um texto, querido, sobre fonte de sabedoria, de onde ela provém, como é que a gente adquire sabedoria. Provérbios 6, do versículo 6 até o 8. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Observe e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Observe que parece muito bobo isso, a orientação que é dada aqui. Mas, na verdade, ele está nos ensinando como que a gente pode fazer para adquirir sabedoria. E como é que ele faz isso? A orientação é: olhe para as formigas. Eu quero que você preste atenção numa coisa, querido. Salomão não está dando ênfase ao trabalho diligente, embora isso seja importante, entendeu? Isso importa. Mas a ênfase não está nisso. A ênfase aqui está no trabalho preventivo. As formigas, ainda que por instinto, estão se antecipando em relação a problemas futuros. Elas sabem que no inverno a procura por comida poderá ser fatal. Portanto, mesmo sem alguém para ordená-las, fazem toda a provisão para esse período antecipadamente. Quando eu penso nisso, me vem um provérbio muito popular, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Em outras palavras, não seja um procrastinador. Procrastinar é deixar para fazer amanhã aquilo que você poderia fazer hoje. Novamente, é um outro texto, irmãos, que precisaria, nós vamos gastar tempo quando nós chegarmos lá, tá bom? Nós vamos meditar sobre isso aqui de maneira mais, pelo menos um pouco mais aprofundada. Olhe para as formigas, diz o autor de Provérbios. Veja como elas agem. Não há líder, não há um governante, não há um rei. No entanto, elas juntam a comida para comer no inverno, no verão. Por quê, irmãos? É curioso isso, sabe? Isso é muito curioso, irmãos. Formiga não tem inteligência, irmãos.
mas elas sabem por instinto que no inverno, ao sair para tentar achar comida, elas podem ser levadas pelas águas. Então elas fazem isso durante o verão. Estocam. Há um desenhozinho, num dos desenhos do Pica-Pau, há um retrato disso muito interessante. Só que lá é frio, não exatamente, né? Talvez seja essa a questão, né? Eu não sei. Talvez seja a questão do frio realmente naquela parte do mundo. Não deixe para amanhã, irmãos, aquilo que você pode fazer hoje. Previna-se. Se antecipe às circunstâncias. Nós temos sabedoria, nós temos entendimento, nós temos inteligência. Dá para fazer isso. Entende? Quando nós agimos dessa forma, nós estamos manifestando que há sabedoria em nós. Quando a gente chegar lá em Provérbios, nesse texto aqui, nós vamos gastar um tempo com isso, tá? 1 Reis 3:11. Vou já terminar, querido. Eu sei que o horário já se passou, mas estou terminando aqui. Diz assim, olha, por isso Deus respondeu, uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Eu vou casar esse texto com Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago diz assim, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Aí, lendo esse mesmo texto, eu já explico o texto, na Nova Bíblia Viva, se quiserem saber o que Deus quer para vocês, quer que vocês façam, perguntem-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Veja que o texto dessa Bíblia diz que sabedoria aqui é conhecer a vontade de Deus para a sua vida, entendeu? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus. O texto diz, se alguém quer saber o que Deus quer que vocês façam, então ele está colocando o saber o que Deus quer que vocês façam como sabedoria. Isso é bem interessante, irmãos. É por isso que eu gosto dessa questão de versões. Querer saber o que Deus quer de nós reflete sabedoria. Pensa lá em Salomão. Deus aparece para ele num sonho e desafia Salomão. Salomão, faz um pedido. Qualquer coisa que tu me pedires, eu vou te dar. Salomão chega para Deus e diz, Senhor, eu sou muito jovem, fui colocado como rei diante de uma nação muito grande e eu não sei como governar essa nação. Portanto, o que eu peço é que o Senhor me dê sabedoria para governar essa nação. Em outras palavras, me mostre o que eu devo fazer, qual é a tua vontade para a minha vida, e eu vou fazer. Entende? Isso agradou tanto o coração de Deus, irmãos, que Deus deu não apenas sabedoria, mas tudo aquilo que Ele não pediu, Deus deu junto, entendeu? É muito importante, irmãos, que a gente saiba lidar com isso. Uma outra forma de você adquirir sabedoria é pedindo a Deus. Peça. Está aqui Tiago, né? Peça a Deus. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Vai lá, Senhor, preciso de sabedoria. Ao fazer isso, não faça duvidando no coração de que Deus vai te dar. Porque se você duvidar, você não vai receber. Peça crendo que Deus vai te dar sabedoria. Eu faço uma oração, quase todos os dias. Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para compreender a Tua Palavra, para viver a Tua Palavra e para ensinar a Tua Palavra. Essa é uma oração que eu faço constantemente. Eu quero compreender, eu quero viver e eu quero ensinar a Palavra de Deus. Então, irmãos, a gente refazendo aqui, eu adquiro sabedoria, brincando com vocês novamente, achando um lugar onde haja jumentos selvagens, montando a minha barraquinha ali e esperando as fêmeas da cria. No dia que aparecer um humano vindo de uma jumenta, aí eu posso sair de lá dizendo, agora eu sou sábio, porque o texto diz isso. Fora a brincadeira, eu adquiro sabedoria, querido, lendo a palavra de Deus. Eu adquiro sabedoria considerando a brevidade da vida, sabendo que a vida é um tempo muito curto nessa terra.
E se eu começar a pensar dessa forma, eu vou ajustar a minha vida àquilo que realmente é importante. Eu adquiro sabedoria observando as formigas, como diz aqui o nosso texto, entendeu? Não deixando para fazer amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Mas eu também adquiro sabedoria pedindo a Deus. Deus, me dá um coração sábio, Senhor. Um coração que compreenda a Tua vontade para a minha vida. Me ensina a viver a vida de uma maneira que o Teu nome seja glorificado através de mim. E por último aqui, queridos, eu tenho 2 textos, irmão. Se você me permitir, eu vou ler muito rapidamente. Primeiro, Provérbios 13, 20. Observe: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Traduzindo isso aqui, quem anda com o sábio vai ser sábio, quem anda com o tolo vai ser tolo, entendeu? Ande com os sábios, irmãos, conviva com eles e você alcançará um coração sábio. É isso que Provérbios está dizendo aqui. Pastor, eu não conheço ninguém sábio. Eu não diria isso, irmãos, eu não diria isso, entende? Mas eu fiz aqui uma observação. Ande com os sábios, conviva com os sábios, mesmo que em parte esse relacionamento seja virtual, por meio dos livros e talvez de acompanhar as redes sociais de alguém que eu considere sábio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acompanho Augusto Nicodemos, eu acompanho o Hernan Dias Lopes. Vendo a maneira como eles se comportam na rede social, eu posso alcançar um pouco de sabedoria. Se há uma coisa que nós precisamos hoje aprender urgentemente a lidar é com as redes sociais. Como eu devo me comportar nas redes sociais? Então, observe esses homens de Deus e aprenda com eles. Como é que eles usam as redes sociais dele? Façam o mesmo, querido. Tá? Façam mesmo. Minhas redes sociais, irmãos, são usadas quase que 100% apenas para compartilhar a palavra. Só para isso. Entende? Eu não sou de estar compartilhando quase nada da minha vida pessoal, foto, nada. Não. Por quê? Eu até falei para mim, porque eu vejo como é que o Nicodemos faz. Entende? Eu vejo como é que o Hernan Dias Lopes faz. O Hernan Dias Lopes é um pouquinho mais liberal, ele posta muito foto da família, dos netos, né? Mas o Nicodemos não, é só referente à palavra, ao ensino, alguma coisa dessa natureza. Hoje a gente consegue perceber, querido, se uma pessoa é sábia ou não pelo uso que ela faz das redes sociais dela. É lógico, eu tenho aqui a Itamara, quem mais aqui é comerciante? O Márcio é comerciante, a Luciana é comerciante. Quem é comerciante vai usar a sua rede social para trabalhar, fazer negócio, entendeu? Normal. Então a Itamara tem uma boutique. Então é normal que ela use e abuse das redes sociais para promover aquilo que ela faz. Nada contra, irmãos, tá bom? A crítica que a gente faz, querido, é expor a vida pessoal naquilo lá como se aquilo fosse uma espécie de diário eletrônico, entendeu? Isso é que é o negócio. A Bianca citou para mim esses dias, né? Conheço um pastor lá em Ceilândia, que ele está, tipo assim, saindo para almoçar na casa da minha mãe. Chega na casa da mãe dele, cheguei na casa da minha mãe. Ele senta na mesa para almoçar, ele almoçando na casa da minha mãe. Mas pelo amor de Deus, isso é ridículo para um pastor, entendeu? Ridículo, irmãos. Para que essa exibição toda, na verdade? Tá? Então, olha só, finalizando. Como é que a gente aprende sabedoria, irmãos? Provérbios 21, 11. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente verá as consequências do pecado e se tornará sábia. Veja, é muito específico isso aqui, irmãos. Olha, quando o zombador, quando o tolo é castigado, a pessoa inexperiente, a que ainda não tem sabedoria, que está começando a dar os seus primeiros passos, verá as consequências desse castigo, né? E se tornará sábia. A mensagem é muito simples. Aprenda com os erros dos outros. Eu não gosto de clichê, irmãos. Eu confesso a vocês, eu não gosto. Mas Augusto Cury citou uma coisa que eu acho muito, muito bacana. Ele diz assim, olha, uma pessoa inteligente aprende com os erros, com seus erros. Uma sábia aprende com os erros dos outros. Ele está sendo quase que bíblico. O inteligente aprende com seus erros.
O sábio aprende com os erros dos outros. Pastor, o que é sabedoria? Irmãos, novamente, sabedoria é você viver à luz do conhecimento da palavra de Deus. É tratar a sua esposa baseado nesse conhecimento. É conduzir a sua vida em sociedade baseada em princípios bíblicos. É lidar, querido, com essa coisa de compra e venda, tendo como fonte de primário de instrução a palavra de Deus. É se vestir à luz do que a palavra de Deus diz. É viver os relacionamentos à luz do que a palavra nos ensina. Você vai ajustar a sua vida, irmãos, à palavra de Deus. Eu faço aquilo que a Bíblia... Como é que eu devo tratar os meus filhos? Quem eu vou ouvir? A psicologia moderna ou a palavra? Se você é cristão, você sabe, tem que ouvir a palavra de Deus, entende? Naquilo que a psicologia puder me ajudar, sem que com isso eu vá contra a palavra de Deus, eu posso até usar. Mas na hora que a psicologia contrariar a palavra, eu preciso ficar com a palavra, irmãos. Como é que eu devo me relacionar, irmãos, com as pessoas, o namoro, o casamento, tudo à luz da palavra. Isso é ser sábio, irmãos. Isso é ser sábio. O chamado é exatamente isso. Você vai ver nos versículos 8 e 9 aqui, os benefícios dessa sabedoria. Na prática, o benefício, querido, é que se você amar a sabedoria, se você valorizar a sabedoria, ela vai te honrar. Entende? Ela vai te honrar. Basicamente isso, irmãos. A promessa de Deus para nós é essa: adquira sabedoria. Se você fizer isso, ela te honrará. Se você fizer isso, ela te guardará, ela vai te proteger. Eu sei, é repetitivo demais, mas não custa lembrar. Pegue a palavra, leia a palavra, se alimente com ela todos os dias. Viva a sua vida à luz daquilo. Observe as experiências de quem está ao seu redor. Tente aprender com os erros dele. Entende? Olhe para a sua vida. Tenha uma disciplina na sua vida. Aquilo que você puder fazer hoje, querido, não fique empurrando com a barriga para amanhã. Não, amanhã eu faço. Aí quando chega amanhã, não, amanhã eu faço. É que nem dieta, né? Amanhã eu começo, amanhã eu... Vai empurrando, vai empurrando. Não, querido. Se você quer aprender sabedoria, irmãos, está aqui os conceitos, está aqui as dicas, está aqui toda a orientação que nós precisamos. Repito, não tem nada a ver com palavra, com ideias minhas, não tem nada a ver com aquilo que eu penso, é aquilo que ensina a palavra de Deus. É assim que nós adquirimos a sabedoria para a nossa vida. Queria que você se colocasse de pé, querido, porque nós já passamos o nosso horário já. Fecha teus olhos um pouquinho. Pai, nós somos desafiados pela Tua palavra a adquirir sabedoria, a valorizá-la, Senhor, mais do que qualquer coisa nesse mundo, Senhor. A investir o nosso tempo na aquisição dessa sabedoria, Senhor. Nós não podemos comprá-la com o dinheiro, Pai. O dinheiro pode até nos ajudar. Nós não podemos, Senhor, meu Deus, adquirir a sabedoria, Senhor, sem que haja esforço da nossa parte. Portanto, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude. Que haja no nosso coração um desejo de uma vida sábia, Senhor. Um desejo de que a sabedoria habite o nosso coração e que ela nos conduza, Senhor, que ela dirija a nossa vida de maneira que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, através do nosso testemunho. Que o nosso falar, Senhor, que o nosso vestir, que as prioridades da nossa vida, Senhor, meu Deus, Pai, que as escolhas que nós temos que fazer sejam todas guiadas pela sabedoria, Senhor, todas guiadas pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, tenha a palavra final na hora das escolhas, das decisões, na hora que nós tivermos de tomar algum tipo de decisão, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Pai,
em o nome do Senhor Jesus Cristo, dar-nos sabedoria. Dar-nos sabedoria. Que haja um desejo profundo no nosso coração por viver em sabedoria, Senhor, em o nome de Jesus. E que, alcançando essa sabedoria, possamos desfrutar de todos os seus benefícios. Em o nome de Jesus eu te agradeço, em o nome de Jesus eu oro.